Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais um devocional e motivacional nessa manhã. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo de número 31. O profeta Isaías fala da seguinte maneira: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que coisa maravilhosa. O profeta Isaías falando daqueles que confiam em Deus, daqueles que confiam no Senhor, Pai Todo-Poderoso, daqueles que entregaram as suas vidas e os seus caminhos a Deus, daqueles que tentam, apesar de pecadores, apesar de errantes, caminhar juntamente com o Senhor. Eles voarão e voarão bem alto, diz o profeta. E o profeta sabia o que era sofrimento. Esse homem, esse profeta, morreu sendo cerrado ao meio por seus inimigos, porque desde cedo ele decidiu dedicar a sua vida a Deus, inteiramente a Deus e as coisas de Deus. Foi um do grande profeta que falou muito da vinda de Jesus, falou muito do Cristo, daquele que havia de vir. Sob suas pisaduras seremos sarados. Quem não se lembra de Isaías de número 53? Então, assim é aquele que confia em Deus, aquele que entregou a sua vida a Cristo, aquele que confiou no Senhor. A vida pode nos tribular, a vida pode nos constranger. Existem momentos na vida em que a gente quer ir para a chuva, para ninguém ver as nossas lágrimas, para ninguém ver a gente chorando. Existem momentos em que a gente anda, parece que na contramão do mundo, que a gente nada contra a correnteza, que o relógio da nossa vida vai no sentido anti-horário e a gente não sabe, pergunta para Deus por quê. Mas é nesse momento que a gente tem aquele que nos dá forças. Aquele que disse certo dia, como disse Paulo, que Deus escolheu as coisas loucas dessa vida para confundir aqueles que querem ser alguma coisa. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, aquelas que acham que são alguma coisa. Deus escolheu os fracos dessa vida para confundir aqueles que se acham fortes demais e reconhecem apenas o seu muque, a força do seu muque, a força da sua inteligência, e não reconhecem a Deus na sua vida, para que ninguém se soberbe diante de Deus, ninguém se orgulhe de suas obras perante de Deus, e orgulhe sempre a Deus. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, é para ti que eu estou falando. Falamos sempre sobre da cruz de Cristo, de arrependimento, do pecador entregar a sua vida para Cristo. E hoje nós estamos falando com aqueles que já são cristãos, como a gente vai falar toda semana. Então, essa é a vida do cristão. Nós não se cansamos. Lá em cima, o próprio Isaías diz: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas aqueles que confiam no Senhor, não, eles vão correr e não vão se cansar, caminharão e não se fatigarão, vão voar e sempre voar bem alto como as águias. Por quê? Porque nós temos aquele que nos socorre, que nos dá forças, que nos levanta nas nossas angústias e aflições. Pense nisso. Jesus está sempre do seu lado, meu irmão, minha irmã. Não importa o que tu andas pensando ou fazendo. Muitas das vezes a gente pensa em entregar o pano, em jogar a toalha como lutador, como o treinador do lutador vencido quer fazer, jogar a toalha, bater no tatame, dizendo nós não temos mais condições. Mas é nesse momento que Deus nos diz: eu sou teu pai. Eu entreguei meu único filho para morrer na cruz do Calvário por ti, e eu vou te sustentar. Pense nisso. E ele faz a gente voar, e faz a gente caminhar, sair do nada, sair daquela tribulação terrível, daquele momento horrível, daquele choro horrível, e continuar. Essa é a vida do cristão. Não esse mar de rosa que o povo diz por aí. Não esse mar daí, como diz a teologia da prosperidade, que a gente vai ter tudo nessa vida.
porque a nossa habitação é outra, a nossa habitação é lá no céu. São Paulo disse que se a nossa esperança fosse nessa terra, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança está lá em cima, lá nos céus, com Jesus o Cristo. Pense nisso. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança do cristão. E como Jesus disse, tudo na vida pode nos perturbar, mas nós nunca seremos vencidos. No mundo teremos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, que ele venceu o mundo e ele também teve essas aflições. Pense nisso. Jesus é em quem nós socorre, Deus é em quem nós socorre sempre na vida, e nunca largue a sua fé. Nunca bata no tatame, nunca jogue a toalha. Pense nisso. Deus está sempre do nosso lado. Amém e amém.